Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, 7 de dezembro, do Opinião Litoral. Participam o comentarista do programa, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, e a gente tem a honra de receber aqui hoje, o prazer de receber o Betinho, que na verdade é Roberto Andrade Silva, presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista e que é do PSDB. A gente vai começar conversando com o Betinho, primeiro bem-vindo aqui, sobre mobilidade urbana, porque região metropolitana é sinônimo de deslocamento fácil entre as cidades. Há muito tempo atrás eu brincava que tem um cidadão daqui que mora vamos dizer que ele mora em São Vicente, trabalha em Cubatão, a namorada dele mora em Praia Grande, ele estuda à noite em Santos e a vida dele é um inferno, né, Betinho? Então, a gente precisa melhorar isso, usando esse passado, a gente continua tendo que melhorar isso, né? Boa tarde, é um prazer novamente, repito, receber você aqui. Paulo, boa tarde Benjamin, agradecer a oportunidade de estar aqui num programa tão importante da nossa região que discute questões que interferem diretamente a vida do cidadão metropolitano. Esse é um exemplo do cidadão metropolitano. Na União dos Vereadores da Baixada Santista, eu costumo dizer isso para os colegas vereadores, que o nosso objetivo principal, independente de cada vereador ter a sua cidade como jurisdição para legislar, é entender que o cidadão, sendo metropolitano, ele tem desafios que estão inseridos em todas as cidades. E essa questão de mobilidade interfere, sim, a vida desse cidadão que você deu de exemplo. Mora numa cidade, trabalha numa segunda cidade, estuda numa terceira cidade, tem familiares numa quarta cidade, e muitas vezes namorada, né? e muitas vezes ele necessita do transporte público para ir para todas essas cidades. Então, mobilidade é um desafio regional, essa questão do VLT, essa questão do corredor de ônibus, que é a proposta que nós temos lá na Praia Grande para interligar a nossa cidade ao litoral sul, porque nós temos consciência que, infelizmente, nem tão cedo o VLT vai chegar para a Praia Grande e o litoral sul. O corredor de ônibus, você fala um termo que é mais específico, que é melhor até, mas é o BRT, Bus Rapid Train, né? Que é o ônibus que ele trafega confinado numa pista em que ninguém mais trafega, só um ciclista quando entrar por ali, ou um motociclista, mas não é para ter outros veículos trafegando ali. E com estações de embarque e desembarque, né? Porque qual foi o conceito dos corredores de ônibus que nós criamos lá na Praia Grande? Sabendo que o VLT, a proposta é até ali a estação Barreiros, em São Vicente, e depois a possibilidade de vir até o terminal de ônibus Tude Bastos, e nem sabemos quando a possibilidade de ir para o litoral sul. Então, criamos esse corredor de ônibus com o objetivo de trazer o público, através desses corredores, para o terminal Tude Bastos. No terminal Tude Bastos faria a interligação com o VLT e aí ir para São Vicente, Santos e assim por diante. Mas a gente precisa ser prático. O VLT, todos nós já sabemos, o projeto é para até Barreiros, Ponte dos Barreiros ali. E depois até o Tatico também, né? Seria o terminal Tude Bastos, ali na região do Sítio do Campo, em Praia Grande, perto do Litoral Plaza Shopping. Mas isso, provavelmente, para lá de 2028, o que fazer? Agora, essa semana, vai estar sendo apresentado o Plano Regional de Mobilidade Urbana, com as propostas para a integração do sistema de transporte na nossa região. E esse assunto, ele é extremamente importante. Que dia? Vai ser amanhã, quinta-feira, dia 8. Governador eleito presente, não? Não sei se ele vai estar presente. Mas é importante que alguém que o represente esteja presente, porque esse plano ele foi elaborado com financiamento da França. A França aportou recursos para que esse plano pudesse ser desenvolvido. Ele vai ser apresentado para a sociedade civil, para os prefeitos, para nós vereadores, enfim, para todo mundo que vai estar ali presente na Associação Comercial aqui de Santos.
E a gente não pode, como região, pegar os diversos planos que já existem e abrir a gaveta e colocar ele para dentro da gaveta. A gente precisa entender esse plano e procurar colocar ele em prática, porque essa também é uma grande questão da nossa região. Termos vários planos e, na prática, esses planos não serem aplicados. Então, mobilidade interfere diretamente a vida das pessoas. Cada cidade está fazendo seus investimentos, mas a gente precisa fazer a integração. E a integração passa pelo governo do estado, porque você tem a ligação das cidades, ou seja, você tem o transporte intermunicipal. E transporte intermunicipal envolve o estado. Secretaria de Transportes. Envolve a Secretaria de Transporte, que agora, pelo que o governador eleito propôs, vai ser uma super secretaria estadual, que vai interligar logística, transporte, infraestrutura, meio ambiente. Já avisou que vai estar sendo extinta a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que hoje é a secretaria na qual a AGEM está vinculada, a Agência Metropolitana da Baixada. O que vai acontecer com a extinção da Secretaria Regional, Desenvolvimento Regional? O que vai acontecer com a AGEM? O que vai acontecer com a nossa região? Porque, sendo uma região metropolitana, e os assuntos estão interligados, estão, enfim, envolvidas as cidades, a gente precisa ter um entendimento de como vai ser isso a partir de 2023. O Benjamin é esse cidadão metropolitano que eu falei, que ele já foi secretário de saúde em Cubatão, em Guarujá e também no ABC, em Ribeirão Pires, né? Ele faz plantão aonde? Em São Vicente. Eu fico com muito medo quando esse dedo aponta para mim. Porque como ele falou que tinha namorada numa cidade, na outra não. Minha namorada fica em Santos, minha esposa. Mas assim, Paulo, obrigado primeiro ao convite. Boa tarde para quem nos assiste agora e boa noite para quem vê na segunda versão. É um prazer muito grande e assim, eu gosto muito de falar mal das pessoas, mas gosto mais quando eu posso elogiar. Quando a gente fala que vai receber um vereador, Betinho, o Betinho já fica no diminutivo, então você não espera. É uma grata surpresa em ver que o presidente da Associação dos Vereadores da Baixada é extremamente lúcido, preparado e competente. E escolhe um tema de extrema relevância. E agora eu puxo a sardinha para o meu lado. Eu sou um metropolitano. Eu trabalho em Santos, São Vicente, Cubatão e até em Praia Grande, ao mesmo tempo. Então eu rodo as cidades. Mas peraí, agora ao mesmo tempo você tem ubiquidade, que é aquele poder de estar em mais de um lugar simultaneamente? Na verdade é quando você olha ao mesmo tempo no tempo do mês. Durante o mês eu estou nas 4 cidades. Então explica melhor. E ainda arranjo tempo para namorar em Santos com a minha esposa. E a gente percebe, assim, claro, eu sou um médico, tenho um poder aquisitivo diferenciado, mas o tempo de transporte, de deslocamento, é um custo muito grande na minha vida. Custo monetário, gasolina, manutenção do carro e custo de qualidade de vida. 1 hora, 1h30, todos os dias eu trafego por estradas. E a gente percebe como durante esses anos, e aí eu tenho um grande engenheiro aqui na mesa, como as cidades não foram planejadas nessa interligação. A gente começa com o VLT e eu tenho um extremo carinho pelo VLT, porque eu comecei a ver essa discussão com a afinada Mariângela Duarte, deputada, que foi uma das que mais brigaram por isso. Mas é um VLT troncho, porque ele pega na cidade jamais bem equipada e liga nada a lugar nenhum. O VLT para a cidade de Santos é uma cicatriz. Ele não resolve o problema de deslocamento da população de Santos, ele não está na orla, ele ainda não chegou no centro da cidade. Ao mesmo tempo, ele é um veículo lerdo sob trilhos. E lerdo não é na velocidade que ele trafega, é na velocidade de implantação. Nós estamos falando desse VLT num trecho restrito na cidade há muitos anos. Essa segunda fase já vai para quase 3, 4 anos, as obras de um ritmo muito lento. Imagina chegar nas cidades satélites hoje da atual, vamos dizer, capital da Baixada Santista, que é Santos. Como é que nós vamos pensar em Praia Grande, e a gente discutia em off, Mongaguá, que fica hoje entre Praia Grande e a Grande Itanhaém?
A gente precisa repensar a velocidade. Acho que o Paulo acerta quando ele pergunta, o governador vai estar aqui? Este atual não, o Pato Manco não. O futuro, porque ele é o ministro de obras que trabalhou com isso. Acho que discutir a mobilidade entre Santos, Praia Grande e Itanhaém tem que ser feita. Discutir a mobilidade, e olha, senhores, eu não tenho mais cara de discutir isso, entre Santos e Guarujá, eu não quero mais inaugurar maquete, sonhar com túnel, mas eu preciso falar disso. Tem uma população que fica ilhada. Quando passa o grande transatlântico aqui, é 1 a 2 horas que para a balsa. Discutir a mobilidade é você falar claramente que Cubatão, por exemplo, é cortada pelas 2 principais rodovias e corre o risco de atropelamentos, acidentes, sem contar a estrada de ferro que mata as pessoas. Acho que é uma pauta de grande validade, Betinho. Agora, Betinho, nesse plano de mobilidade urbana, tem a ideia também de uma utilização maior, como até já houve no passado, como até existe um pouquinho, a ligação de passageiros entre Santos e Guarujá, por exemplo, tem na Ponta da Praia, tem no centro de Santos para Vicente de Carvalho, Ponta da Praia Santa Rosa, né? Já houve no passado de São Vicente para Cubatão, né, para o polo industrial. Esse plano prevê assim, o uso do rio, o uso dos braços de mar que a gente tem como meio de transporte também? Então, essa questão das hidrovias, elas são necessárias porque a gente tem uma região abençoada nesse sentido. A gente tem praticamente todas as cidades interligadas por rios, por possibilidade de nós termos o sistema hidroviário. Então, é uma questão que a gente precisa enfrentar, necessita de liberação ambiental, necessita de investimento. Eu, particularmente, acredito que o Estado não tem condição de colocar isso em prática. A gente precisa trazer a iniciativa privada para essa questão e a gente precisa entender que isso acontece no mundo. Mas você já tem um desenho? O mundo já tem um desenho? Já tem um desenho e já tem os pontos de embarque e desembarque nas cidades. E além de você utilizar as hidrovias como uma possibilidade de transporte de passageiros, a gente também tem a possibilidade de usar as hidrovias como interligação de transporte de carga. Porque a gente não pode ignorar a importância do Porto de Santos, modal marítimo. Nós temos em Praia Grande um projeto que ele precisa acontecer, que é o Andaraguá, que já vem há anos uma batalha, e é bom que todos saibam e entendam que essa batalha não é questão municipal, não é questão do empreendedor, infelizmente é uma questão judicial, é um desafio em que o empreendedor já está há anos para superar isso, principalmente essa questão que envolve uma tribo indígena que nós temos lá na Praia Grande. Então é um desafio que o empreendedor está enfrentando para superar. Então, voltando ao raciocínio da interligação do modal marítimo, aéreo, ferroviário, que a gente não pode ignorar a importância da ferrovia, e o rodoviário, essa interligação desses modais através das hidrovias é uma grande solução. Só que, particularmente, eu não acredito que há possibilidade do Estado. O Estado, quando eu digo poder público, encampar esse projeto. A gente precisa trazer a iniciativa privada para isso, para que efetivamente a gente consiga operacionalizar. Vocês já conversaram com deputados da região sobre isso? Deputados já estão conhecendo esse projeto. Agora nós temos uma nova representatividade da região. A Rosana Vale foi reeleita, mas nós temos mais 3 novos deputados. Inclusive o Alberto Mourão, o Paulo Alexandre, que já foram prefeitos, né? Então, o Mourão e o Paulo, eles levam uma vantagem pela vivência do executivo. E tem também o delegado da Cunha. Então, eu acredito que essa bancada da Baixada vai ter condição de defender os nossos interesses. Sem dúvida também os novos deputados estaduais, que são 5 agora, né, para representar a nossa região na Assembleia Legislativa. Opinião Litoral volta depois do intervalo, é rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com Opinião Litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, comentarista do programa, participa.
e o presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, o vereador Roberto Andrade Silva, do PSDB de Praia Grande, Betinho, que todo mundo conhece como Betinho, a gente tem a honra de receber. O que você quer perguntar? O que você sempre quis perguntar para o Betinho e nunca teve coragem, Benjamin? Não, coragem eu tenho, até porque o Betinho é uma pessoa de fino trato, fácil de conversar. Eu estava pensando, quando ele falava sobre a mobilidade, como a gente às vezes volta no tempo, né? Nossas cidades todas já foram uma cidade só. Praia Grande se separou de Santos, São Vicente era mais independente. Cubatão, historicamente... Praia Grande separou de São Vicente. Isso. Cubatão foi de Santos, mas Cubatão era porto. A gente perdeu essa noção espacial. O Cubatão era o porto de Cubatão que ligava à ilha de São Vicente. E a gente volta a discutir isso, engraçado, com os vereadores. O vereador, no sentido mais restrito da palavra, é quase paroquial. Ele representa um segmento da sua sociedade. Essa discussão, a agenda deveria tratar do metropolitano, mas os vereadores precisaram chamar para si essa discussão, porque a gente percebeu que a agenda não resolve. Os projetos não saíram no papel, os grandes empreendimentos econômicos, o transporte é uma delas, mas principalmente o futuro econômico dessa região. Como é que a União dos Vereadores vê isso? Qual é o futuro do desenvolvimento econômico? Se eu tivesse dinheiro para investir, em que cidade eu investiria, Betinho? Eu vou ter que puxar para Praia Grande. Já que você levantou essa bola, né, Paulo? Mas cada cidade nossa tem um perfil econômico, e quando a gente olha para a região, eu particularmente entendo que o crescimento da nossa Baixada ele vai estar, sem dúvida, em Praia Grande e o Litoral Sul. É para onde a nossa região tem para crescer, e muito. Não ignorando as outras cidades, e muito pelo contrário, não quero subestimar nenhum município aqui. Mas a gente precisa entender questões importantes. Quando você olha para Bertioga, que é um município com um enorme potencial, mas ali você tem uma restrição ambiental significativa. Você tem mais de 85% da área de Bertioga de preservação ambiental. Então você tem limites geográficos para o seu desenvolvimento. Você vai conseguir ali, sem dúvida nenhuma, desenvolver a cidade no aspecto turístico, de repente ali as marinas, você ter a economia voltada para essa questão náutica, mas se você ir para o aspecto de uma possível indústria não poluente, você ter um desenvolvimento com investimento mais pesado, Bertioga vai ter um limite territorial, minha opinião. Quando você olha para Guarujá, que é uma outra cidade com potencial enorme, principalmente pelo fato da margem esquerda do Porto de Santos estar no Guarujá, eu particularmente entendo que você ainda tem um limitador, que é justamente essa ligação seca entre Santos e Guarujá. Tanto é que se efetivamente você conseguisse desenrolar essa questão da ligação seca, Guarujá estaria num outro patamar, até mesmo essa questão do aeroporto do Guarujá. Santos, você tem uma cidade já no seu limite de espaço. São Vicente, você tem um potencial principalmente na área continental, mas São Vicente está passando por um momento muito desafiador no seu aspecto ali conturbado de mobilidade, que a gente estava discutindo. A cidade ali ainda tem questões importantes para resolver nesse aspecto de mobilidade, nesse aspecto de enchentes, nesse aspecto social. São Vicente está passando ainda por um problema que eu entendo que, superando, há um potencial adormecido em São Vicente, principalmente na área continental. Aí você começa a enxergar possibilidades. Praia Grande nesse franco desenvolvimento, é uma das cidades que mais cresce na nossa região, no estado de São Paulo e no Brasil. A gente tem um crescimento médio de 8 a 10 mil novas pessoas na cidade. Esse está sendo o nosso crescimento, em média, por ano. E isso incentivado por novos empreendimentos, isso incentivado pela própria migração da nossa região. Nós estamos recebendo muitas pessoas
das cidades vizinhas que estão escolhendo por diversos motivos Praia Grande como moradia, e já sabendo que nós também vamos chegar num limite que é natural, tanto no aspecto territorial, principalmente no aspecto urbano, porque nós não temos zona rural, Praia Grande não tem zona rural, então nós vamos chegar num limite. É aí onde eu falo da questão do litoral sul. Para onde a nossa região vai crescer? Olhando para Mongaguá e olhando para Itaém e Peruíbe, nós temos também ali um potencial enorme para desenvolvimento, tanto no aspecto de novas empresas, novos negócios, como também para moradia. Porque nós temos um diferencial como região, que é a rodovia que atravessa todas as cidades. Então a gente tem um potencial de investimento na área de logística. E mais uma vez eu insisto, com o Andaraguá funcionando, interligando os modais que nós já temos, marítimo, rodoviário, ferroviário. O Andaraguá vem para complementar isso com modal aéreo. A gente vai colocar a região num outro patamar. A gente também tem um desafio que eu entendo que agora, com esse novo governo, que a gente vai precisar entender, o novo governo federal, o que vai acontecer com o Porto de Santos, que é a nossa menina dos olhos no aspecto econômico da região. Com a possível decisão da não mais desestatização do Porto de Santos, como serão os investimentos? Porque o Porto de Santos, pelo potencial e pela importância dele, ele não pode ficar à margem da nossa região no aspecto de importância. Pelo contrário, as cidades, na minha opinião, elas poderiam ser muito mais envolvidas com essa questão portuária do que são hoje. Porque quando você olha para o mundo, onde existe um porto, as cidades ao redor desse porto, todas de alguma forma estão, isso quando eu olho para o mundo, todas de alguma forma elas estão ligadas ao porto, principalmente nessa questão retroportuária. É aí onde eu falo de um potencial adormecido de São Vicente, aí onde eu falo da importância de Praia Grande, principalmente, porque pela ligação rodoviária e ferroviária, a gente teria toda a condição de termos também a participação na economia do Porto de Santos, porque a Baixada, infelizmente, ela vê apenas a riqueza passando por nós. Ou seja, a gente vê a riqueza embarcando e desembarcando via Porto de Santos, mas não ficando aqui. Agora, Betinho, você já está há bastante tempo nisso. O Mohamed, comentarista daqui, fala que os prefeitos se preocupam só em cortar as fitas dentro da cidade deles, se refere às inaugurações. Mas a verdade é que existe uma dificuldade muito grande de ações conjuntas entre as cidades. A metropolização ela já aconteceu na década de 90, no meio da década de 90, a gente está indo para 30 anos. Primeira região, né? A primeira região não capital, né, que Sim. é a região metropolitana, a gente deve isso bastante ao ex-governador Mário Covas, que agilizou esse processo. Há muito tempo se tentava implantar essa região metropolitana, mas a verdade é que consequências práticas, benefícios práticos são muito pequenos para 30 anos, né? Eu lembro de, na década de 80, um especialista em turismo, o Luiz Carlos Tebet Gomes, tentando fazer um calendário de eventos unificado. A gente vê que não acontece, né? Nesse ano, a gente está vendo o Bertioga está anunciando os shows, Praia Grande outros, né? E em datas concorrentes, né? Nem isso a gente consegue fazer. Qual é a dificuldade real que você vê? Não dava para a gente ter uma grande âncora turística em Praia Grande, outra grande âncora, vamos dizer, em Peruíbe, outra em Bertioga. Essa concorrência entre as cidades acaba gerando esse desencontro de interesses. Eu acredito que haveria necessidade de despir de vaidades, para que a gente possa realmente enxergar... É a vaidade o problema? Eu entendo que sim, viu, Paulo? Porque se houvesse, como eu disse, né, essa atitude de despir de vaidade e sentar numa mesa
e discutir, e não apenas discutir, mas decidir como região metropolitana. E por que eu falo sobre isso? Quando a gente olha para outras regiões metropolitanas, vamos dar um exemplo da região metropolitana de Campinas. Olha a importância e a potência que aquela região é. Por que a Baixada não pode ser? E eu digo isso porque se a gente olhar lá para os anos 80, a nossa região era páreo a páreo com a região de Campinas. Em vários aspectos, de importância econômica, de importância política. Só que os anos passaram, Campinas e região, e eu não estou aqui para falar mal da região de Campinas, eu estou usando apenas como exemplo, se consolidaram como região metropolitana, na sua importância econômica e política, e a Baixada Santista, nesses anos, enfraqueceu. Ou ela estabilizou ou atrofiou. Mas economicamente e politicamente. O Benjamin falou do Estádio do Santos, né? Da Arena do Santos, falou antes da gente começar o programa. A Arena do Santos, o Santos aprovou, né? Está aprovando uma parceria com a W Torre, está aprovando, né? Mas o estatuto já foi mudado para possibilitar a parceria para derrubar a Vila Belmiro e construir uma nova arena. Essa arena não poderia ter sido discutida em Praia Grande, por exemplo, que é muito mais acessível para a torcida de São Paulo e do ABC, que tem áreas para ter um estacionamento grande, que a Vila Belmiro vai ter mais complicação. A W Torre, ou outro empresário que queira investir, quando pensa numa arena na Vila Belmiro, ela pensa em público de shows da Baixada, Benjamin, não é de Santos, né? Não é o público de Santos que vai lotar uma arena com shows, né? Betinho, a gente combinou isso antes, porque ele estragou a minha piada que eu ia fazer agora. Eu ia brincar que Guarujá falta a ponte, Itaém falta aeroporto e Praia Grande falta o estádio de futebol, porque não tem time. Mas eu acho que o Paulo, ele coloca o dedo na ferida, que é importante. Eles são São Paulinos, é um absurdo isso. Com a expressão do Santos, ainda não. Mas assim, a gente tem uma maldição, que é a maldição da praia. Então a gente pensa turismo para praia. Todas as cidades têm praia, todas as cidades vivem da temporada. Meu pai tinha comércio em Praia Grande, trabalhava 3 meses que nem um louco para pagar as contas do resto do ano. Os outros 9 meses. Então essa concorrência está estabelecida. Eu acho que talvez o último prefeito que pensou um pouco fora da caixinha, isso vai muito tempo, foi o Márcio França. Quando ele olhou São Vicente e ele investiu no turismo histórico, refez a Biquinha, construiu um parque temático, cultural, histórico lá. Então falta um pouco para a gente projetos que pensem diferente a Baixada. O Paulo acerta. Eu sou santista, o estádio é a Vila Belmiro, mas se ele fosse em Praia Grande, ele seria muito mais bem localizado. Se a gente fala num futuro uma estrada em Parelheiros, descendo por Itanhaém, ele se torna não só o centro da Baixada, como o quintal de São Paulo. Nós já temos o sistema Anchieta Imigrantes, se não saturado, no limite da saturação. Então, repensar a Baixada é isso. O problema, e aí o Mohamed acerta, é a vaidade. Qual é o prefeito que quer construir um projeto na cidade do outro. Então a gente precisa de uma AGEM forte, e não foi isso que aconteceu, uma associação dos vereadores forte, que consiga pensar de cima. Pena que o governador termina com essa secretaria. O Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho, pode ficar aí atento com a gente, porque a volta é rápida. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco desta quarta-feira. A gente recebe com muito prazer aqui o presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, o Betinho, do PSDB de Praia Grande, na verdade Roberto Andrade Silva, e participa também o comentarista do programa, Benjamin Rodrigues Lopes. Betinho, o teu mandato termina nesse ano, né? O que você mais gostou de ter realizado nesse mandato e o que você está mais magoado de não ter realizado?
Mandato como presidente. Mandato. Você continua trabalhando. Vereador até É o mandato dezembro, de presidente da UVERS. vereador até dezembro de 2024 e presidente da União dos Vereadores até dezembro desse ano. A satisfação de presidir a União dos Vereadores da Baixada Santista é a oportunidade de conhecer a nossa região toda. Muitas vezes o vereador, até pelas demandas do seu dia a dia, ele fica muito restrito na sua cidade. Ele acaba sendo obrigado, e isso é normal, a se envolver nas questões ali do cotidiano, do dia a dia. Até pelo fato, Paulo e Benjamin, que eu brinco, que a ponta do nariz do vereador é a que está mais próxima do dedo do cidadão. Isso aí. Porque quando o vereador está no dia a dia ali na rua, ele é literalmente ele é o para-choque. Ele é o primeiro a ser cobrado pelo cidadão. Tanto nas questões da cidade, como as questões do governo do estado e do governo federal. Porque quando você é cobrado que está faltando segurança pública, é estado. Quando você está sendo cobrado que está faltando emprego na cidade, é porque a economia do país está passando por um momento difícil, governo federal. Agora, quando você é cobrado pelas questões ali da cidade, o hospital, o posto de saúde, a creche, a escola, aí é a sua atribuição. O asfalto, a iluminação pública, aí é a atribuição do vereador. Mas por que eu dou esse exemplo? Porque muitas vezes o vereador, por causa de todas essas questões, ele fica preso ali na cidade. Só que pelo fato do cidadão ser metropolitano, e eu tenho sempre falado isso para os colegas vereadores, nós precisamos nos conhecermos. Ou seja, o vereador de Praia Grande, ele precisa entender, por pouco que seja, mas ele precisa entender a dinâmica de Mongaguá. É a nossa cidade vizinha ao sul. Ele precisa ter uma interlocução com o São Vicente, porque é a nossa vizinha ao norte. Nós estamos ali, lado a lado. Você precisa entender Santos, porque a concentração de serviços públicos, principalmente na área da saúde, está em Santos. E assim você precisa conhecer as demais cidades. A União dos Vereadores me deu essa oportunidade de conhecer as 9 cidades, de ter essa interlocução com os demais 135 vereadores da Baixada, porque nós somos em 136 vereadores que compõem os 9 municípios. Então essa foi uma oportunidade ímpar de discutir e participar de questões importantes envolvendo a saúde pública da região, questão de mobilidade, a questão da destinação dos resíduos sólidos, que é um outro assunto metropolitano. As cidades não vão resolver isoladamente a questão do destino do lixo, popularmente falando, que tecnicamente é resíduos sólidos. Mas essas questões que os vereadores, de alguma forma, são atingidos, eles precisam ter essa compreensão no todo. E a União dos Vereadores da Baixada Santista me deu essa oportunidade. O que eu posso dizer de mágoa, e mágoa no sentido de desafio de não ter conseguido superar, é a questão na área da saúde da transparência das informações do sistema CROSS, a Central de Regulação de Oferta e Saúde de Serviços. Benjamin, que já E o Benjamin já se mexeu aqui porque é um assunto então, vamos, nebuloso. Roubando a minha pauta. Peraí. Não estou dizendo que eu estou roubando. Porque o vereador, quando eu falo da ponta do nariz, sim, esse é um exemplo. Vereador, o meu nome está inserido no CROSS, eu estou esperando a vaga para determinado procedimento e até agora eu não fui chamado. Benjamin, isso que o Betinho tocou é uma caixa preta mesmo? Você já foi secretário de saúde em Cubatão e já foi em Guarujá. Como é que você explica isso ser uma caixa preta, o CROSS? Paulo, a gente tem até medo de usar a expressão de caixa preta, porque a gente politicamente não fala mais isso. É que é a caixa isso. Preta do avião. Que é cinza, diga-se de passagem. Tem algumas que é até abóbora, né? Eu brinquei aqui porque assim, o Paulo me roubou o estádio, agora o vereador me roubou a saúde. Porque era a minha preocupação. Nós estamos com o presidente na União dos Vereadores, mas nós estamos, antes de mais nada, com o vereador de Praia Grande. E a gente sabe que, se em Santos é um problema, nas cidades satélites, a regulação da saúde não é um problema, é um inferno. Eu não sou secretário de saúde há quase 6 anos. Todos os dias alguém me liga
para que tente uma interferência, para que veja a fila. Porque, assim, pode até ser honesta, mas não é transparente. A gente não sabe para onde vai, as referências não foram construídas decentemente. Oxalá nunca aconteça com você, mas se você tiver alguém com uma fratura de fêmur, que foi atropelado na via pública, ou um parente que teve um derrame, um AVC, ou alguém com câncer, você entra numa roda viva de sofrimento. Porque o serviço, às vezes, tem numa cidade, mas você mora em outra, a fila de espera para o início do tratamento é 3, 4 meses, mas principalmente, você não tem a transparência de dizer, olha, tem 12 pessoas, você é o 13º, na previsão de uma semana você será atendido. Eu estou exagerando e estou colocando números de estapafúrdio, mas é verdade mesmo. Eu escuto todos os dias pessoas que tiveram um parente que sofreram um acidente, eles vão de alta para casa para esperar para ser internado. Isto posto, nós temos em Praia Grande um hospital, que é o Irmã Dulce, que ele tem um comportamento local e regional, e nós temos um boom de ofertas de serviço em Praia Grande. Hospitais estão indo para lá. Como é que os vereadores pensam essa solução? Há caminho ou a gente precisa da interferência do secretário estadual de saúde? Vai mudar todo mundo. Acho que este é o momento dos vereadores interferirem. Comando da RS, comando da Secretaria de Estado. Eu fui convencido que para a gente resolver a questão da saúde, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, investir no nosso município, mas a gente precisa enxergar os municípios ao nosso lado. Eu digo isso por um exemplo bem prático. Se o cidadão da área continental de São Vicente, ele precisa de um atendimento hospitalar, é muito mais prático para ele ir para Praia Grande do que ir para Santos. Sim. É muito mais prático. No litoral sul, o único hospital que nós vamos ter público, além do Irmã Dulce, é o Hospital Regional João Rosman, em Itanhaém, que está subutilizado, e não por questão do município, por falta de investimento do Estado. Então, a capacidade do Hospital Regional de Itanhaém está sendo utilizada em torno de 40% da sua capacidade. Então, quando um cidadão, e é porta fechada, o João Rosman, diferente, por exemplo, do Irmã Dulce, que você tem um pronto atendimento ali na porta. Só a maternidade que não. Só a maternidade que não. Mas os outros procedimentos você precisa ser referenciado para o João Rosman. E então, aí nós voltamos no primeiro item, que o cidadão do Guarujá que vai ser operado em Itanhaém vai demorar 3 dias de deslocamento. Mobilidade urbana. Então, qual é o caminho que eu entendo? É nós somarmos esforços para que em São Vicente tenha um hospital, e de preferência ali na área continental. Isso vai ajudar diretamente Praia Grande. Nós precisamos somar esforços para que haja a conclusão do hospital que está em obras em Peruíbe. Isso vai ajudar a nossa micro-região do Litoral Sul. A gente precisa somar esforços para que a maternidade de Mongaguá ela seja mais otimizada, porque isso vai aliviar a maternidade do Irmã Dulce. Ou seja, essa integração regional, ela precisa acontecer na prática, porque o cidadão, ele vai procurar o serviço onde o serviço estiver. Então, se a gente centralizar os investimentos numa única cidade, ou entendendo que a solução é em Praia Grande, fazer tudo em Praia Grande, essas outras cidades, os seus moradores, vão atrás dos serviços que estão em Praia Grande. Isso é o que aconteceu ao longo dos anos aqui em Santos. O pior é a gente imaginar, por exemplo, que Cubatão, Guarujá, Praia Grande e Santos, as 4 desenvolvem em alguns dos hospitais alta complexidade em cardiologia. Aí ninguém tem em outra área, como oncologia ou neurologia, fica tudo sem oncologia, sem traumatologia, e todo mundo tem cardiologia. Ou seja, é evidente que esse planejamento deveria ser integrado, né? Não, o âncora está me roubando, é exatamente isso. A gente fala que não existe uma inteligência em gestão, existe uma burrice em gestão. Eu era secretário de uma cidade pequena, Cubatão, em que o hospital tinha que fazer cirurgia de trauma ortopédico, porque ela não tinha capacidade de custeio para isso.
Ao mesmo tempo... A vocação, inclusive, do Hospital Municipal de Cubatão, uma das vocações é claramente a traumatologia, né? Sim, porque por causa das estradas. Das estradas, né? Então, vamos montar o centro de referência lá. A vítima de um acidente ser atendida lá. No percurso Planalto-Baixada, Planalto-Litoral, é mais fácil ser atendido em Cubatão, está mais perto. E né? vejam vocês, as refinarias, os polos petroquímicos estão em Cubatão. O Hospital de Queimados está em Santos. Então não tem a lógica. Assim. E quando a gente pensa na região metropolitana, era essa a esperança que a gente tinha. Implantar um serviço de ponta em Praia Grande que atenda a sua região, mas que referencie outras cidades. Não precisa repetir o mesmo serviço em Santos, em Guarujá. A gente pode, os recursos, e eu tive um secretário de Estado que falava, olha, às vezes não é apenas falta de recurso, é competência de dizer aonde eu vou aplicar o recurso. Né? Gestão. Agora, mesmo coisas que parecem bem planejadas, a minha bola de cristal é meio embaçada. Nessa Copa, por exemplo, achei que a Espanha e a Alemanha iam estar nas quartas de final. Ficou no caminho. Errei. Em 2018, achei que o Alckmin ia ir para o segundo turno, errei também. Não a vela ficou acesa pela terceira via até pouco tempo atrás. Achei que tinha a terceira via, esse ano não teve terceira via. Então, é meio embaçada a minha bola de cristal. Mas, quando criaram a Costa da Mata Atlântica, o nome é lindo, né? Costa da Mata Atlântica, o logo com o azul do mar, né? Com o dourado da terra, da areia e com o verde da vegetação atlântica, era lindo também. Eu jurava que aquilo ia dar certo, né? Porque a ideia era substituir o nome Baixada Santista, o Litoral Paulista, inclusive porque o Litoral Paulista é paulista, não fica regional. Baixada Santista é baixada, vai para baixo, né? Por que não deu certo o Costa da Mata Atlântica, hein? Eu acredito que faltou um planejamento de divulgação da marca, para que houvesse essa consolidação. Ou faltou continuidade, faltou persistência nesse projeto? Eu não digo nem apenas isso, mas eu digo uma propagação. Eu digo isso porque se você perguntar para qualquer cidadão da região, poucos vão saber que a marca turística da nossa região é Costa da Mata Atlântica. Pouquíssimas pessoas. Que é um nome lindo, né? É lindo. Mas, como todo produto, ele precisa ser amplamente divulgado, propagado. E como marca, por diversos fatores, acabou não tendo esse trabalho. E marca Baixada Santista. Qualquer cidadão que você encontra fora da nossa região, você conhece a nossa região? Ah, é a Baixada Santista. Muitos falam, é a região de Santos. Muitos falam Santos, se referindo à Praia Grande, né? Muitas vezes. Tanto é que é muito comum as pessoas falarem, eu vou para o Boqueirão, mas Boqueirão de Santos ou da Praia Grande? E confunde, né? Eu vou para Santos, no Boqueirão é o outro. Para o Boqueirão, não, mas não é o Boqueirão de Santos que você está indo para o Boqueirão de Praia Grande. Então essa questão de desenvolver uma marca é fundamental para que a nossa região transforme-se numa região turística vendável. Porque as pessoas vêm para cá naturalmente. Elas vêm quase que por osmose para a Baixada. Abriu o sol, estou descendo a serra. Mas como produto turístico, ou seja, o cidadão de Goiânia entrar numa agência turística lá da sua cidade, lá em Goiânia, e procurar um pacote turístico para a nossa região, ele não vai encontrar. E por que ele não vai encontrar? Porque a gente ainda não fez esse trabalho integrado de vender a nossa região para as outras regiões. O Nordeste é um case de sucesso com relação a essa questão turística, porque você chega num determinado ponto no Nordeste, você é estimulado, você é convidado a entrar numa van e andar quilômetros e quilômetros para conhecer um outro ponto turístico e uma outra praia. E na nossa região, quando o turista chega em Praia Grande, por que ele não pode ser estimulado para vir conhecer Santos? Por que ele não pode ser estimulado para conhecer Peruíbe, conhecer a Cama do Anchieta em Itaém, conhecer os pontos turísticos de Mongaguá? Então a gente precisa fazer essa integração turística como região para que o turista, quando vier para cá, ele fique mais dias possíveis. E esse é o caminho que eu acredito que a nossa região precisa fazer, e a União dos Vereadores abraçou essa causa, e nós realizamos recentemente o Fórum Regional sobre Turismo, para justamente nós identificarmos esses pontos frágeis,
para que a gente possa dar a nossa contribuição como vereadores nas câmaras municipais, para a gente fazer com que efetivamente a Baixada, a região, a costa da Mata Atlântica, seja um produto turístico não apenas no Brasil, mas no exterior. Olha lá que bonito, o mar azul, a areia dourada e o verde da vegetação, né? Costa da Mata tem um nome bonito, Eu né? fiquei pensando, enquanto você falou da cama do Anchieta, o Paulo Schiff estava lá. Anchieta dormiu lá mesmo, Paulo? Eu não lembro se foi exatamente... Eu lembro dele dormir em alguns lugares na Ele cama. passando, né, Paulo? Eu lembro que ele escrevia poema na areia, o mar apagava e tal. José de Anchieta, o missionário, o evangelho, o catequista, né? Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira e o mais interessante do programa foi perceber como tem muitas coisas que já são discutidas há muito tempo, precisam continuar sendo discutidas até que a gente tome providências para resolver em definitivo a questão da mobilidade, do turismo, do uso da hidrovia, até todas as questões que a gente discutiu aqui hoje, que são muito interessantes de discutir aqui na Baixada Santista, até o nome, né, Costa da Mata Atlântica, a questão da destinação das vagas, né, o sistema CROSS, a distribuição das vagas em hospitais públicos. Nós agradecemos o Benjamin Rodrigues Lopes pela participação, foi um prazer receber você aqui, Betinho, a gente espera que você venha outras vezes. O trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecemos principalmente a você que acompanha a gente a mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, pouco depois da meia-noite na reapresentação. E se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quarta-feira. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.